Fala pessoal, Matheus aqui, sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou fazer um tour por todos os meus setups, desde quando eu comecei com essa trajetória de tecnologia. Para quem não sabe, eu sou formado em física, né? E eu quero passar por todos os cantinhos, por todos os setups que eu tive a felicidade de ter comigo ao longo de todo esse período, passando por todas as cidades que eu morei, até chegar no cantinho, no setup que eu tenho hoje, que eu tenho bastante orgulho de ter construído ao longo da minha trajetória. E aqui, como vocês podem ver, né, esse foi o meu primeiro meu setup. Eu tive um Vostro 1000 da Dell, foi meu primeiro notebook. Ele ficou um bom tempo comigo, até eu fui para a faculdade com ele também, fiz cursinho com ele também. Eu morei em Rio Claro nessa época aqui que eu estava estudando. Como dava para ver, eu não era uma pessoa muito minimalista nessa época. Deixava bastante coisa em cima da mesa. Depois esse era meu cantinho, né, de Rio Claro, como dá para ver aqui pela foto péssima da época. Então, nessa época eu já tinha uma câmerazinha, ó, que foi até que eu tirei essa foto aqui, mas não era uma câmera muito boa. Então esse foi meu setup que eu fiquei também com o Vostro 1000 por um bom tempo. Na verdade eu fiquei com esse notebook, aí ele queimou. Eu fiquei sem notebook por um período de tempo ali. Eu ficava usando os computadores da universidade. Aí depois eu acabei ganhando dos meus pais esse notebook do lado direito aqui. Eles compraram para eles esse Filco preto, para o meu pai, né, na época que ele trabalhava. E eu acabei comprando, com a ajuda deles, esse Positivo aqui. Esse Positivo me ajudou muito. Eu aprendi muita linguagem de programação com ele. Foi um dos notebooks que eu tenho bastante orgulho de ter aprendido muito do que eu sei hoje, mesmo sabendo que ele não era o melhor notebook. Aliás, ele era bem fraquinho. Não lembro mais das configurações, obviamente. Mas aí nessa época foi meu primeiro cantinho que eu tive. Eu adaptei uma mesa de vidro, né? Eu peguei um tampão de vidro que meu pai tinha e coloquei um tripé aqui de construção. Na época meu pai até fez essa abertura aqui de ferro, né? Como é possível ver aqui. E isso mantinha muito fixo, né, sem cair e tudo mais. Foi bem legal, bem bacana mesmo, foi um bom tempo. Então nessa época eu já morava fora, mas eu voltava para casa dos meus pais, mas esse era meu cantinho da casa dos meus pais, digamos assim. Passava pouco tempo nele, mas eu já comecei a ter um ar um pouco mais minimalista ali, de deixar as coisas mais clean. Voltando, né, na época da faculdade, então aquele mesmo cantinho, só que agora com um notebook novo, né, da Positivo. Como eu falei, estudava muito, então usava basicamente para estudar o notebook, aprender linguagem de programação nessa época também. Legal aqui, dá para ver o Winamp. Foi um aplicativo muito usado por muitos aqui, né, inclusive eu. Aí depois eu dei uma modificada no canto, né, coloquei a cama desse lado aqui. Esse daqui realmente era o meu espaço, tá? Não tinha mais do que isso, não. Tinha só um banheiro desse lado aqui e uma cozinhazinha, mas era uma kitnet mesmo, que eu morei por muito tempo. E que eu fui muito feliz, inclusive. Aí eu modifiquei de novo, ganhei dos meus pais esse sofá, que eles compraram um outro e esse daqui ficou sem uso, aí eu trouxe. Aí eu separei, né? Tentei separar uma espécie de quarto, sala e meu escritório aqui. Ainda mantinha a mesma coisa, né? Nossa, essa televisão aqui ficou muito tempo. Assisti muita Fórmula 1 nela. Ainda era o mesmo Positivo, o mesmo notebook. Mas nessa época eu já estava um pouco mais organizado a casa aqui. Comecei a valorizar um pouco mais de deixar as coisas organizadas. Aí eu comprei uma mesa. Na verdade eu ganhei de alguém essa mesa, acho que foi do meu tio, e aí meu pai trouxe, ou meu pai ganhou de alguém e meu pai não ia usar, eu acabei trazendo pra cá. Aí a coisa ficou realmente bem mais organizada. Coloquei o notebook aqui eu usava muito para estudar,
Sim, eu sempre fui muito estudioso, como dá para perceber aí nas próprias fotos, então, e até porque meu curso exigia bastante que eu estudasse, então era uma coisa bem frequente para mim, estudos, né, de forma geral. Segue o Inamp aberto, então sempre gostei muito de música. Depois eu investi naquela mesa que tinha na minha casa, eu comprei o Dell, né, que é o mesmo que eu gravei aqui, e eu vou deixar um card em cima, que é o notebook que eu fiquei 10 anos com ele. E aí meu pai comprou uma porta, na verdade, ele tinha uma porta, não lembro agora o que era, a gente só pintou, invernizou, eu e ele. E aí a gente trocou aquele vidro, que aquele vidro estourou, na verdade. Aí a gente trocou. Eu não tenho muito mais fotos dessa porta aqui colocada, mas ela era bem bonita depois que a gente invernizou. E aí aqui, naquela mesa, né, que eu tava mostrando, realmente eu comecei a construir um cantinho dos meus sonhos aqui, né? Que era esse daqui. E aqui eu já tava em Rio Claro já também, né? Nessa época. E aí eu comecei a ter um cantinho realmente dos sonhos aqui. Então, se vocês repararem, a mesma luminária que eu tenho aqui, que eu mostro nos vídeos hoje, é a mesma, que tá aqui inclusive, né? É a mesma que eu já usava, né? O bonsai também, que aparece no vídeo do setup, foi um bonsai que tá aqui. E aqui eu comecei realmente a ter o cantinho dos sonhos mesmo ali, que era realmente ter cada uma dessas das minhas coisinhas ali, né? Aí eu comprei um monitor. Foi primeiro, a gente pegou um trabalho na época, a gente estava abrindo uma empresa, eu e meus colegas de faculdade, grandes amigos, inclusive, que me apoiam desde sempre, nunca perdi esse contato. Aí eu comprei com o primeiro resultado o monitor. E aí começou realmente a ficar um cantinho muito legal aqui, né? Que era realmente esse canto aqui no final. Esse cantinho foi, por muito tempo, muito adorado por mim. De uma realização realmente de sonhos, assim. De ter um cantinho super organizado, com uma boa máquina. Na época, esse Dell era muito bom. Essas caixinhas da Logitech eram muito legais. Ela tinha um subwooferzinho bem bacana. E segue o bonsai, segue a mesma luminária aqui. Que também fez muito parte de mim. Eu acho que realmente eu tenho um orgulho muito grande quando eu cheguei nessa etapa aqui, tá? Nessa etapa a gente já estava conseguindo pegar construção de algumas coisas junto com a Labor 8, que era uma empresa que eu e o Aurélio e o André a gente criou. E foi muito, muito bacana, porque o dinheiro que a gente ganhava propiciou eu juntar para comprar algumas coisas pro setup, né? E nessa época também eu dava aula, fazia algumas coisas por fora. Então eu fui conseguindo montar algumas coisas legais. Aí eu mudei, eu vim para São Paulo. Em São Paulo eu montei esse cantinho, aí eu me desfiz daquela mesa aqui, né? Essa mesa ela era muito grande pro apartamento que eu estava vindo em São Paulo. Não cabia no meu carro também para mudar, porque tudo que eu trouxe para São Paulo eu trouxe no meu carro. E aí eu tava com essa mesa aqui em São Paulo já. Eu não me desfiz do monitor também por um período, fiquei sem o monitor. E eu ficava só nesse cantinho, que era mega bacana, tá? Inclusive. Aí eu recomprei o monitor, voltei com ele, na verdade. O mesmo monitor, eu acho, se não me falha a memória, era um monitor de 23, eu não lembro qual que era o modelo, se era P2314H, alguma coisa assim, tá? Da Dell. Esse monitor era fantástico. Ficou muito tempo comigo esse monitor de 23 polegadas, um conforto visual absurdo, muito, muito bom. Monitor fantástico mesmo. Aliás, eu sou muito suspeito para falar de monitor da Dell, eu tenho muita vontade de voltar a ter monitor da Dell. Eu só não comprei ainda, não investi, porque é muito caro. É um monitor realmente que exige que você invista um dinheiro bem, bem alto. Então eu ainda tá nos meus sonhos aqui, mas não fiz isso ainda. Depois desse período aqui, né, eu aprendi muito a programar. Então, como dá para ver aqui na tela também, eu estava programando em R nessa época. R e Python fazem parte do meu dia a dia, né? Então
Foi um período bem bacana. Engraçado que eu tinha o Nexus 4 aqui, né? Era um celular muito maneiro que eu tive. Eu fui roubado, né? Então, roubaram esse meu celular. Então essa época foi muito bacana. Morei num apartamento muito legal, muito bacana mesmo, que era um duplex, que tinha uma vista incrível e principalmente muito bem iluminado. Então nessa época eu realmente já estava numa pegada bem clean ali, de deixar as coisas. Só não era clean, né? Como dá pra ver aqui, os fios, né? Meu Deus do céu, que baderna. Enfim. Então eu fiquei um bom tempo nesse canto, né? Fez parte do meu dia a dia realmente ficar, né? Altos finais de semana nessa época. Essa mesa era bem pequenininha, mas ela ficava bem confortável ali nesse canto que eu tinha. Esse setup foi muito legal, aprendi muita coisa, estudei muito nessa época, eu estava com MBA também na Unicamp, então aprendi muita coisa. Foi um cantinho que eu fui muito feliz durante muito tempo. Eu ainda tinha cabelo ainda, hein, cara? Inacreditável, hein? E realmente fez parte de mim por um bom tempo. Depois eu acabei mudando, né? Eu fui para esse outro cantinho. Na verdade era o mesmo prédio, eu só fui para outro apartamento na época. E foi um cantinho bem legal também. Mantive a mesma mesa, com o mesmo setup meu, né? O mesmo notebook, como é possível ver também. Eu comecei a investir em algumas iluminações indiretas, né? Que é uma iluminação mais amarelinha, né? Acho que tinha muito a ver com o cantinho. Esse era um pouco mais de madeira, né? Então eu também... mas ainda tinha essa mesma visão ampla, né? Essa visão de pé direito duplo, que eu acho fantástico, né? Então tinha uma iluminação muito boa. E esse cantinho eu fiquei um bom tempo também, até eu mudar para o próximo também, que foi um cantinho que eu também depois fiquei mais uns 2, 3 anos. Esse daqui, na verdade, eu acho que esse daqui eu fiquei um ano e meio, tá? Provavelmente nesse canto aqui. Então, aqui eu já tava com o S9 Plus, eu acho, se não me falha a memória, que eu tava de celular. Aí foi quando eu comecei a entrar na onda do Samsung Galaxy aqui, e depois não saí mais, tá? Pra ser bem sincero pra vocês. Mudei para esse outro canto também, eu sempre gostei muito de vistas amplas, né? Aliás, é uma coisa que eu acho fantástica. Eu não tenho atualmente uma vista ampla, apesar de eu ter um contato com a natureza na minha janela, como alguns vídeos é possível ver. Mas nessa época que eu estava num lugar bem alto, num apartamento que tinha uma visão muito extensa assim de São Paulo, então era bem legal. Então eu coloquei meu cantinho nesse lugar assim que tinha uma iluminação muito boa. Fui muito feliz também com ela. Essa lente aqui não é bem uma lente, né? É um copo bem legal. Então eu ainda continuava com a mesma mesinha redondinha, pequenininha, né? E com o mesmo monitor. E com a mesma iluminação indireta aqui. Aí eu investi nessa mesa, comprei uma mesa, estava ficando muito pequena aquela mesa para trabalhar. Aí eu investi nessa mesa branca aqui, ela tinha 1,20 por 50 centímetros, eu acho, de largura, não me lembro agora. Mas ela ficou um bom tempo comigo, acho que fiquei uns 4 anos com ela. Então fui muito feliz também com esse canto. Aí eu troquei meu monitor, o P23 de 23 polegadas, eu troquei para esse Ultra Wide de 29 polegadas. Ele era um monitor da LG também, fiquei um bom tempo com ele. Ele só tinha um defeito muito grande, que era esse pé, né? Ele não tinha regulagem de altura, então era horroroso isso daqui. Era muito ruim. Então precisei de investir depois num próprio suporte aqui para o monitor, mas aí ficou fantástico, ficou muito legal. Aí esse cantinho aqui já era um cantinho dos sonhos, tá, galera? Isso aqui já... Putz, cara, Matheus de que quando começou com o primeiro notebook tem muito orgulho na hora que chegou nisso daqui. Ainda continuava com o mesmo notebook, não troquei, ele me atendia ainda bem, né? Então fui mantendo, realmente eu não tive a necessidade de trocar, até porque eu também não tinha dinheiro para fazer isso, mas eu investi num bom monitor. Então isso fez diferença no meu trabalho também. Então
Aqui é o notebook da empresa, né? Da empresa que eu trabalho até hoje, inclusive. E que eu usei por muito tempo. Como dá para ver, na tela aqui é Databricks, tá? Que eu estou usando para programar, para fazer modelo. Aqui eu já estava investindo bastante em sumir com cabos, né? Como é possível ver. Depois eu peguei um gosto muito grande por fazer gerenciamento de cabos. Esse é o cantinho que eu falei, né? Que é a iluminação. A iluminação não, né? A visão ampla aqui de São Paulo era bem legal. Aqui é Marginal Pinheiros, tá? Então você tinha uma visão bem legal do apartamento. Hoje isso mudou. Se você passar nessa mesma região aqui, tem prédios construídos, então não tem mais essa visão limpa, não. Aí eu me mudei de novo, ainda em São Paulo, todos esses apartamentos. Aí aqui eu tenho um escritório dedicado, que é exatamente esse que está aqui, que eu inclusive estou filmando, como é possível ver. A única coisa que eu fiz foi tirar essa rede de proteção aqui, que eu acho que me atrapalhava muito. Nessa época eu ainda tinha um home theater, né? Então cara, esse equipamento de som aqui é fantástico. Eu vendi ele por porque eu precisava de mais espaço aqui no escritório, também não estava usando mais com a mesma intensidade. Eu achava um desperdício, um equipamento de som tão fantástico quanto esse daqui não ser aproveitado da maneira que ele deveria. Um grande amigo meu que entende muito de som comprou ele, então eu fiquei muito feliz. E aqui ainda seguia, né, o mesmo notebook, né, a mesma mesa que eu tinha construído e com o mesmo monitor da LG aqui, o de 29 polegadas Ultra Wide. Depois eu fui ficando um bom tempo com esse canto. Eu comprei um tapete, né, que é esse tapete que está aqui também, inclusive, que ainda mantém aqui comigo. Penso em trocar para algum outro, mas eu gosto muito dele. E aí eu, depois de um tempo, aqui eu já estava investindo muito em sumir com os cabos, tá, galera? Eu preciso de fazer um vídeo, já é um pedido muito frequente aqui no meu canal de, pô, Matheus, ensina como sumir com os cabos da mesa. Então eu preciso de gravar esse vídeo, tá no meu radar aqui de fazer, só preciso de arrumar um tempo para isso. Depois eu comprei o monitor de 34 polegadas da LG, que era um sonho antigo meu ter um monitor grandão de 34. Putz, cara, não consigo explicar a felicidade que foi conseguir comprar esse monitor. Para mim foi uma conquista mesmo de um sonho. E aí eu tava realmente com um cantinho maravilhoso aqui, que era realmente... Ainda continuava o mesmo notebook, né? O mesmo notebook Dell. Mas aí já com o monitor de 34, eu comprei um iPad. Então ainda comprei um móvelzinho, né? Eu tirei o home theater aqui do chão e montei uma coisinha bem legal ali para ele. E aí esse cantinho aqui ficou por um bom tempo, com a minha do meu cachorro aqui, que tá sempre comigo aqui, então, putz, eu sempre mantenho. Apesar que ele gosta de ficar no tapete, ele fica aqui no meu pé, de forma geral. Então esse cantinho aqui realmente foi por um bom tempo, eu fiquei com ele. Como é possível ver, eu gosto muito de livros, né? Então tem os livros aqui. E aí, até que eu cheguei nesse setup agora, que é o meu setup atual, que aí eu investi numa mesa com elevação de altura, né, que sobe e desce. Comprei um MacBook, né? Realmente foi esse ano que eu fiz tudo isso, né? No final de 2024 para começo de 2025. E aí eu comecei a gravar aqui no canal, abri esse canal aqui, ainda continuo com o mesmo monitor LG de 34, ainda sonho em investir no monitor Dell. Já pensei em trocar por um período por um monitor sem ser ultra wide, pegar um monitor de 4K, 5K, de 32, diminuir um pouco de polegada, mas ganhar na amplitude ali da tela. Ainda estou pensando, não sei o que vai ser em 2026. Eu estou gravando esse vídeo aqui justamente por causa disso também, porque para mim eu estou achando isso sensacional. Aí continua, se vocês repararem, né, esse bonsai tá desde quando eu estava lá em Rio Claro, então ele tem muito mais do que 10 anos comigo. A mesma luminária. Eu investi no MacBook, né, no iPad e aqui. E agora eu prezo muito
por deixar as coisas mais clean, né? Então, tem menos coisas em cima da mesa. Apesar de ter coisas de muito valor, tá? Eu entendo isso também. E tenho muita felicidade disso. Enfim, esse é toda a minha trajetória por todos os meus setups, os meus cantinhos que eu passei, por tudo que eu construí ao longo desse meu período de trajetória de vida, digamos assim. Espero conseguir trazer mais tours. Ainda teve algumas coisas que mudaram até desde essa última foto. Em 2026 eu faço um novo tour também pelo setup, passando por cada uma das coisas. Mas espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito. Para mim foi muito bacana de poder fazer essa separação de todas as fotos por todos os setups que eu construí ao longo da minha trajetória. Espero que vocês tenham gostado. Espero ver vocês no próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau.